Olá pessoal, boa noite, como vocês estão? Mais uma live para a nossa jornada de lives, a nossa caminhada pelos passos aí da fortuna. Hoje, nessa jornada que a gente está fazendo, nós vamos falar sobre autoconhecimento e fortuna. Então, para quem está chegando agora, boa noite. Boa noite, Ed, seja bem-vinda. Para o pessoal que está chegando, vamos apertar aí o coração para a galera ver que a gente está entrando na live. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento e fortuna. Como é que a gente caminha nesses passos para chegar até a nossa fortuna? Como é que é a caminhada pelo autoconhecimento? O que é autoconhecimento, Por esse ponto de vista que a gente vai conversar aqui. A gente tem uma visão de autoconhecimento que aos poucos foi virando uma caixinha. E como é que a gente pode rasgar um pouco das paredes dessa caixinha para a gente caminhar, fazer essa trilha, essa jornada. Então hoje nossa live vai ser sobre isso, sobre autoconhecimento e fortuna. O que é o autoconhecimento, como que a gente usa esse autoconhecimento para chegar na nossa fortuna e como é que a gente caminha a estrada do autoconhecimento no mapa astral. Boa noite, Cláudia, Tânia, Michele, Dani, Tatiana, Dani Castanho, Dani Barreto. Hoje tem muitas Danis, aqui. Sejam todas bem-vindas, daqui a pouco vai chegar mais gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Pessoal, para nossa live chegar mais longe, para mais pessoas entrarem, manda coração aí para subir e manda aviãozinho, para quem vocês acham que vai gostar de estar aqui essa noite. A gente vai falar hoje, dentro desse nosso programa que a gente está fazendo toda segunda-feira, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, até o dia 15 de setembro, vocês estarão aqui comigo, eu, Madame Jara, e nós vamos falar dos passos que precisamos caminhar para chegar até a nossa fortuna. Hoje, vou até anotar aqui para deixar fixado, a gente vai discutir um pouco, nós vamos refletir um pouco, indagar um pouco sobre o que é autoconhecimento, Porque o autoconhecimento, ele acabou se tornando uma palavra, um termo muito comum e que foi ficando cada vez mais reduzido, e parece que de alguma maneira a gente não olha exatamente para o que nós somos e para aquilo que é possível, para a dimensão do que nós podemos conhecer da nossa própria história, Então, entender o que é esse autoconhecimento, o que não é esse autoconhecimento, o que pode estar nos distraindo desse autoconhecimento, eu imagino que seja o grande passo que a gente precisa dar. Eu vou deixar um pouquinho mais para cá, porque aqui a luz fica bem no meu olho e eu tô meio confusa com essa luz hoje. Era só um pouquinho, deixa eu só ajustar. Parece que ela tá meio torta. Deixa eu botar ela mais pra cá. Eu acho que fica melhor, Então vamos lá. Gente, para quem tá chegando agora, Márcia, Miguel, Vitor, Laudeci, F Dourado, todo mundo, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos mandar essa live para quem vocês acham que vai gostar. Tássia, seja bem-vinda, Hoje a nossa live vai falar mais um pouco do mapa, de lugares e forças que nós podemos acessar dentro do nosso mapa e de que maneira a gente pode acessar essa força para nos levar para a nossa fortuna. Espera aí, gente, que tá aparecendo umas coisas aqui na escrita, tá manifestando. As entidades estão manifestando. Vamos lá. Quem já entrou no grupo do WhatsApp, quem já se inscreveu, quem já fez o mapa do jeito que é para fazer para identificar a fortuna, levanta a mãozinha aqui e diz eu. Preciso que hoje vocês estejam com o mapa na mão, tá? Preciso do mapinha na mão, para eu poder responder tudo que vocês precisam de resposta.
Deixa eu só ver se eu consigo acessar aqui. Não, não consigo. Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Olha aí, a Daniela Barreto fez o mapa. Quem mais? Quem mais fez o mapa segundo o passo a passo que eu deixei para vocês? A Cláudia fez o mapa. A Tássia fez o mapa. Então vamos lá, vamos começar já, né? Quem for chegando e for perguntando, vocês vão atualizando. Eu não sei se está habilitado para vocês a caixinha de perguntas, mas se tiver, vocês podem deixar perguntas à medida que eu for falando, tá? E depois eu vou responder tudo no final. Hoje, a nossa live, ela é sobre autoconhecimento. E como a gente vai usar esse autoconhecimento que nós conseguimos ter no mapa astral para chegarmos no nosso lugar de realização. O nosso lugar de realização, o nosso lugar de fortuna, não é igual para todo mundo. Ele provavelmente vai ser um lugar que vai sair um pouco do comum. O que é muito comum quando eu atendo mapas, né, no universo de astrologia que eu trabalho com os meus clientes, com as pessoas que eu dou mentoria, é que nós, muitas vezes, estamos buscando um modo de nos realizarmos que mais tem a ver com os atravessamentos que a gente tem, né, com os contextos familiares, com os dilemas culturais, com o que a gente aprende na igreja, com o que a gente aprende na escola, do que com o que nós realmente somos. O que nós realmente somos é uma mistura, né? É algo que pode ser mapeado, porque nós estamos dentro de um corpo e tudo que vive dentro da matéria pode ser mapeado. Mas também é algo que não dá para ser mapeado, que é esse mensurável, que é a nossa capacidade de criar o novo, de viver uma manifestação plena, de tornar a nossa vida única, né? E essas duas forças, elas coexistem. Quando a gente vai tratar de autoconhecimento aqui, no Laboratório Astrológico, com a Madame Jara, nós não vamos tratar de autoconhecimento do eu. Então, esse é o primeiro ponto que importa aqui pra gente. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente não vai falar do eu. O eu da criança que se desenvolveu, que teve um pai, que teve uma mãe, que pode ter sido ausente ou não, que teve cuidadores, que sofreu questões e teve traumas. Isso aqui não cabe no nosso processo de jornada rumo à nossa fortuna, né? A astrologia, conforme a gente vai trabalhar aqui, ela não tem pretensão nenhuma de substituir psicologia ou de substituir qualquer terapia que vá tratar da sua psique, que vai tratar da sua personalidade. A astrologia, do jeito que nós vamos trabalhar aqui, por isso é tão importante entrar lá no grupo, fazer o mapa daquele jeito, para não gerar confusão, ela é uma astrologia que ela se baseia na matéria. Por que a gente vai usar esse mapa astral que se baseia na matéria, sendo que nós somos seres duplos, nós somos materiais e somos espirituais ao mesmo tempo? Nós vamos usar esse mapa porque a matéria vista antes, ela não tinha muito a ver como a gente entende a matéria hoje. Antes, quando os antigos viam a matéria, eles também entendiam a matéria como algo espiritual. E eles conseguiam mensurar dentro da matéria uma faceta espiritual possível de captar, né? Então eles percebiam as alterações de humor, eles percebiam ali os temperamentos em acontecimento, eles percebiam que os animais viviam de um determinado modo numa época, que as plantas viviam de um determinado modo em outra época, que os cheiros se exalavam muito mais num determinado momento, ao ponto que em outro instante os cheiros se retraíam. E a partir dessa medição, eles começaram a perceber que, né, dava para calcular o tempo da manifestação espontânea e dava para criar esse espontâneo várias vezes. E a partir desse criar o espontâneo várias vezes, começou provavelmente a agricultura, a pecuária, e daí para virar o que a gente conhece hoje enquanto sociedade, foi um pequeno salto de alguns 1000 anos na humanidade, tá? Mas sem querer remontar a humanidade, mas já remontando a humanidade, é muito importante entender como é que nós vamos olhar para o mapa astral
a fim de trabalhar o autoconhecimento. Quando nós vamos trabalhar o autoconhecimento nesse estilo de mapa que eu falo para vocês, que vai levar vocês até a fortuna de vocês, a primeira coisa que nós vamos tirar desse mapa, que nós não vamos trabalhar nesse mapa, é com o conceito de eu. Então, eu imagino que seja muito difícil para todo mundo, porque o que é comum é nós pensarmos no eu, tá? E aqui eu não estou dizendo que é para você negligenciar o teu eu. Eu estou dizendo que durante o estudo do mapa astral é importante que você se comprometa em não usar esse termo, porque esse termo ele limita e ao mesmo tempo que ele limita, ele te impregna de significados inconscientes que vão atrapalhar o teu discernimento. Como é que nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos entender que nós não somos o nosso corpo, que nós não somos o nosso espírito, que nós não somos o nosso corpo social, que nós não somos a nossa alma, nem os nossos legados, nem os nossos resgates, mas nós estamos dentro de um invólucro, de um conteúdo, de uma embalagem que vai ter que lidar com tudo isso. Só que essa força, ela não veio parar aqui por acaso. Então, da mesma maneira que nós não somos nada disso, mas temos que lidar com tudo isso, nós temos justamente a ferramenta que se precisa para lidar com o que vai acontecer com a gente. Então, nós não iríamos atrair uma situação que precisasse usar Marte se essa situação não fosse ser resolvida com Marte. Então, a lâmina que nós carregamos dentro de nós, ela só vai ser usada para cortar algo quando esse algo for cortável, né? Então é nesse movimento que a gente vai trabalhar, de entender que o que nós compreendemos enquanto problema, na verdade é a matéria-prima para o nosso desenvolvimento. Então é essa compreensão que nós vamos trabalhar aqui, quando a gente vai pensar em autoconhecimento. E para isso, eu não posso colocar o meu eu na jogada, porque o meu eu não dá para medir, né? O meu ser é uma força infinita em desenvolvimento e que possui, é mutável em suas formas, ora eu tô assim, ora eu tô assado. O que dá para medir na Terra é o corpo. Da mesma forma que a gente sabe que uma semente de feijão, ela tem um período X de nascer, de germinar, de crescer, de dar flor, de colher, de secar. E pode ser que, no processo de desenvolvimento dessa força mensurável, aconteça um enchente, aconteça uma praga, aconteça um raio, acontecimentos, mas o tempo daquilo é aquele. É isso que a astrologia faz. A astrologia não foi feita para saber se o meu signo combina com o teu, né? A astrologia foi feita lá no mundo antigo para que houvesse colheitas, para que houvessem farturas. Então, ela tem um resultado material, ela não tem um resultado somente emocional. Hoje, que nós não temos mais um estilo de vida que nós consideramos como escasso, né? Porque é relativo isso. A gente olha para o estilo do homem das cavernas, a gente acha que aquilo é escasso. Mas, a partir desse olhar, do nosso ponto de vista, que nós não achamos mais esse estilo de vida como o normal e consideramos escasso, nós usamos a astrologia para brincar, para se entreter, né? Para fazer qualquer outra coisa fora do que ela foi feita para. Mas tem muita gente ainda aí que usa os conhecimentos astrológicos para ganhar eleição, né? Inclusive tem estudos aí apontando favorecimentos de um bom tempo para cá para pessoas que simplesmente fizeram uso dessa sabedoria ao próprio favor. E isso não quer dizer que ela é boa, isso não quer dizer que ela é ruim, isso só quer dizer que quem tem ouvido para ouvir e olho para ver, usa aquilo ao seu próprio favor. E é essa a minha intenção aqui, é que a gente possa sair um pouco dessa caixinha e usar esses conhecimentos e essas sabedorias para que a gente consiga se desenvolver e para que a gente chegue nesse lugar de realização que todo mundo tem. O grande dilema da fortuna no mapa é que nós temos um conceito de fortuna, segundo a nossa sociedade, que é muito atrelado ao dinheiro. E como na nossa selva, né, é o dinheiro que garante comer, dormir, pagar conta, ter higiene, ter saúde, todo mundo só busca isso. Então, ter fortuna se transformou somente em ter dinheiro.
Eu vou desmistificar um pouco isso com vocês hoje, né? A gente vai trabalhar com outros conceitos também, com outros pontos de vista. E eu quero que vocês entrem comigo nessa viagem para que nós possamos olhar para o sentido de autoconhecimento também de uma outra forma, né? Autoconhecimento no nosso mundo virou somente a busca do eu e de curar a criança interior. E aí tem outros nichos, né? Tem os nichos de liberar a árvore genealógica, aí tem os nichos de alinhar os nichos de alinhar os chakras, né? E aí tem aquele pessoal que vai equilibrar a mente com o corpo, mente sã, corpo são, e tem os que vão entrar em outras dimensões para ver se recebe alguma mensagem. Mas eu vejo pouca gente falando da saúde do corpo e dos entendimentos do desenvolvimento do corpo, segundo o planeta Terra. O corpo como algo que pertence ao planeta Terra. O corpo como uma manifestação também do que é o planeta Terra, tá? Como é que nós vamos entender hoje esse processo no mapa? Eu vou falar para vocês várias coisas, então anotem tudo que eu estiver falando. Tudo que eu vou falar hoje aqui vai servir para todo mundo, mas são apanhados aleatórios, eles não vão ter um passo a passo, não vai ter sequência zodiacal, mas vocês vão entender onde e como vocês precisam se desenvolver. Eu vou falar um pouquinho de cada casa, eu vou falar um pouquinho de cada signo, só que num apanhado mais geral, para que vocês consigam sair um pouco do ideal e sair um pouco das profundezas. O nosso modelo de sociedade e de estilo de vida, ele, na esquizoanálise, né, que é uma das minhas formações, vocês podem até procurar depois aí o Luiz Fugante, que é o meu professor. Eu fiz a formação em esquizoanálise em 2018 e muito do laboratório astrológico é fundamentado em conceitos da esquizoanálise também, né? Porque a métrica astrológica é a mesma, mas os sentidos da métrica astrológica é que vão mudando, tá? E o que a gente entende muito? De que a nossa sociedade, desde o início do capitalismo e todo esse processo da indústria, sistema industrial, família nuclear, burguesia, pipipopopó, a sociedade ela se baseia no ideal a partir de um corpo esburacado. Então você vive esburacado e ferido, sempre buscando um ideal que nunca está no agora, e à medida que você busca esse ideal, mais os seus esburacamentos crescem. E depois que você passa por essas capturas, você começa uma busca incessante por poder e por empoderamento, ao invés de buscar a própria potência, né? E a própria potência, ela está no agora, ela acontece hoje. Ela acontece hoje com o que você tem em mãos. E o mapa, ele te dá essa sensação e essa presença, porque o mapa também acontece agora, né? O teu mapa, ele é lido com a tua data e hora de nascimento, mas ele tem um resultado e uma forma de funcionar hoje. E se você entende essa forma de funcionar hoje, você consegue dar passos mais interessantes na própria vida. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam do mapa astral é o seguinte: vamos tirar da mente que nós, né, somos seres humanos e que nós somos seres superiores aos outros seres do planeta. Segundo, se você sair do planeta Terra hoje e você olhar o planeta Terra de fora, você não sabe diferenciar o que tem dentro dele. Então, partindo por esse olhar mecânico e prático, nós somos todos iguais. Nós somos iguais à pedra, o passarinho, a planta, a água, o cocô, o pântano, o vulcão, o churume, o lixo. Nós somos iguais à indústria, nós somos iguais aos carros, nós somos iguais aos caráteres das pessoas, né? Então essa é a primeira coisa que é importante entender. E dentro desse sentido e desse olhar de igualdade que a gente tem condição de ter quando nós saímos de dentro desse emaranhado e entendemos que nós estamos dentro de um corpo, né? E que esse corpo pertence a um planeta que está em funcionamento e que se nós entrarmos dentro desse corpo com um olhar de usar esse corpo para melhorar o funcionamento do planeta, a coisa pode funcionar mais
do que se a gente entra desse corpo achando que tudo que está acontecendo dentro desse corpo é nosso. Então esse é o primeiro ponto. Quando você entende que você é um corpo e que esse corpo pertence ao planeta, você entende que esse corpo tem memória mineral e, portanto, ele tem temperamentos, né? Ele pode ser colérico, ele pode ser sanguíneo, ele pode ser fleumático e ele pode ser melancólico. Você entende que esse corpo, ele tem uma necessidade de crescer e multiplicar, que a gente herdou das plantas, a gente não herdou isso dos bichos, tá? E que esse corpo herdou do mundo animal, porque nós ainda somos animais, né? Vocês não são seres angélicos ainda, por mais que a gente ache que a gente é tudo mestre ascensionado, a gente não é, né? Então, nós herdamos do animal o desejo de esticar até a última potência os nossos sentidos, para que diante desse limite a gente alcance o novo, tá? Então, você precisa ter isso em mente. Nós temos temperamentos, nós somos planta em algum lugar, né? Não é à toa que a planta faz efeito em você, porque ela precisa ressoar com alguma coisa aí. Então, se você come aí um mamãozinho, você vai cagar melhor, né? Ao passo que se você come muita maçã, muita goiaba, você vai trancar seu intestino. Não sei por que o ponto mandou falar de cocô, mas vamos continuar. E também você é bicho. Então, o bicho, ele não se satisfaz com uma vida confortável. É por isso que a gente está em busca de adrenalina. E aí, o ser humano, ele foi sofisticando essa busca de um modo que nós entramos em processos autodestrutivos para resolver essa busca que já não tem necessidade. Então, a gente já não tem mais necessidade de lutar pela sobrevivência, um animal brigando com o outro. Então, a gente vai colocar toda essa energia bélica em alguma coisa, né? E, além de tudo isso, nós somos humanos. Então, existe um desenvolvimento típico que é do ser humano, na memória da humanidade, e que nós estamos dentro desse processo de desenvolvimento. Então, nós herdamos essas 4 coisas do planeta, e essas 4 coisas estão em funcionamento dentro de nós. Essas 4 coisas estão acontecendo em nós o tempo todo o tempo, independente se a gente tem consciência disso ou não. Até aqui, tá fazendo sentido para vocês? Ou eu tô muito viajada? Se eu tiver, faz parte. Quem tá chegando agora, seja bem-vinda, Laurinha, Moacir, Tamara, Sirlene. Quem mais chegou? Olha, o Necro tá aqui, Doríssima, Amaraline, James, Marilda, Nani. Nem sei se vocês ainda estão aí, mas se vocês estiverem, sejam todas bem-vindos e bem-vindos. Taca coração, aperta esse dedo aí nesse coração de vocês, por favor, para o povo chegar aqui na live, né? Que hoje nós vamos falar de coisa muito importante aqui. Nós vamos falar de autoconhecimento e como é que a gente caminha em direção à fortuna usando o mapa. Tendo em vista que mapa astral não foi feito para a gente se entreter. Mapa astral foi feito para bater safra, para ter lavoura, para filhote, para ter cabeça de gado e para ganhar guerra. Então, foi feito para a gente conquistar a nossa realização. Vamos usar isso ao nosso favor, pelo amor, né? Então, pronto. Entendendo isso, entendendo essa mecânica de que somos frutos da Terra e de que herdamos da Terra essas potências, a gente vai entender o quê? Vamos pensar no mapa astral. Quando você olha para o teu mapa, né, você tá com o seu mapinha aí na mão, eu espero, serzinho de luz, que você tenha entrado lá no grupo, feito o mapa do jeito que eu falei, sem Plutão, sem Urano, sem Netuno, sem dividir as casas no meio, né, cada casa no seu lugar, do jeitinho que a tia falou lá no vídeo, tá? Então, supondo que você tá com o mapa na mão, você tá vendo o quê? Você tá vendo um monte de símbolo. Tem o símbolo de Júpiter, tem o símbolo de Saturno, tem o símbolo de Mercúrio, tem o símbolo de Áries, de Sagitário, Nodo Norte, tem os símbolos dos aspectos lá naquela pirâmidezinha, né? Então tem um quadrado, tem um triângulo, tem uma bolinha com pauzinho, tem uma bolinha com outra bolinha na outra ponta.
Esses símbolos, você que está aqui assistindo, pode não ter ideia do que significa, mas o teu olho tem. O teu olho é um olho de ser humano e ele tem consciência de todos os símbolos da humanidade. Porque você, enquanto essa forma bonitinha que você está aqui, né? Você existe desde que você nasceu para cá. Mas o corpo humano, o cérebro humano, o olho humano, a boca humana, o fígado humano, as vísceras humanas, existe lá desde a primeira Eva mitocondrial de África, 6 bilhões de anos. Então é tempo pra caralho. 6 bilhões não, 6 bilhões é o planeta. 400 milhões de anos, sei lá. Não sei agora, tá ali no livro, mas eu esqueci. Mas é muitos milhões, não é bilhões, é milhões. Então, gente, milhões em vista de 35, 28, 42, sei lá a idade que você tem, é muito tempo. O teu olho sabe mais. Eu tenho uma amiga que tá aqui, a Michelle, uma vez ela me contou que ela é publicitária. Você é publicitária, né, Mi? Se eu não me engano, a Mi é publicitária. Que ela disse que tinham propagandas que se faziam dilatando a pupila dos modelos para que o público que visse aquela pessoa de olho dilatado automaticamente se sentisse atraído e aquilo provocasse desejo. Por que a publicidade faz isso? Porque sabe que o corpo humano, antes de você nem raciocina. Antes de você raciocinar sobre o que está acontecendo, o teu corpo já fez ali a leitura. Então, a nossa memória humana, ela é uma memória de leitura. Nós estamos lendo o mundo o tempo inteiro. Então, o teu mapa, agora você sabe o que significa Saturno, o que é o corpo social, o que é o corpo físico, mas você não precisava saber. O teu olho ia olhar e aquilo ia ressoar em algum lugar a informação que precisa. Então, mapa astral é acordamento. Quando eu estou fazendo um mapa astral, eu não estou fazendo somente um mapa astral. Eu estou acordando a minha sabedoria interna. Por isso que eu digo, pega esse bendito e olha todo dia. Não é difícil fazer uma cruz e depois fazer os pedacinhos da pizza. Faz esse círculo todo dia. Deixa os teus olhos olhar para essa mandala todo dia. Isso é acordamento. Isso também é autoconhecimento. Autoconhecimento não é só quando eu vou lá chorar com a história da minha infância, porque a minha mãe me abandonou, porque eu fui abusada sexualmente pelo meu padrasto, pelo meu tio. Não, autoconhecimento também é entender como é que essa carcaça aqui, ó, funciona. Porque para você ser feliz, o que você julga ser felicidade, você precisa estar gerando e produzindo em você uma série de hormônios que são bioquímicos, neurotransmissores, é matéria. Você pode não pegar nas tuas conexões neurais, você pode não pegar nas tuas sinapses, mas elas estão acontecendo e elas têm um modo de acontecer, né? Para quem está aqui, que me conhece, sabe que eu fiz formação em perfumaria ancestral. O quanto na perfumaria ancestral a gente aprende sobre o adestramento do nosso olfato, né? Sobre o adestramento da gente ter sido adestrada a cheirar as coisas e rotular essas coisas durante tanto tempo que agora a gente não reconhece mais alguns cheiros. Eu falei, não sei quem acompanha aqui, mas uma vez eu contei que quando eu cheirei o cheiro de sândalo, que é o sândalo album, que é um sândalo indiano muito fino, muito sofisticado. Não é o sândalo amíris, é um outro sândalo, é uma outra madeira, né? Eu não senti nada. Eu não tinha memória olfativa no meu DNA de sândalo. E sândalo, na perfumaria ancestral, representa um masculino saudável, um masculino bom. Eu não tinha no meu DNA uma memória olfativa de masculino bom. Então, daí a gente já começa a entender um monte de coisa, né? Então, os nossos sentidos, eles são adestrados. Os nossos sentidos, eles são manipuláveis o tempo todo. Se você não sabe como o seu sentido funciona, vai ser muito difícil você conseguir estar centrada e saber quais são os teus caminhos e farejar, ouvir, né? Ligar os teus radares
em direção à sua fortuna. Não adianta você fazer um mapa astral com Madame Jara, ter ali 2 horas, ó, entretenimento, stand-up puro, apertação de mente pesada e tudo fazer sentido para você e depois você não ouvir o teu vídeo várias vezes, não contemplar o teu mapa, você não vai se acordar. E o nosso processo aqui na Terra, todo mundo que é da espiritualidade sabe, o nosso processo ele é de despertar. A gente precisa acordar. Acordar o quê, gente? Acordar o corpo, caralho! É o corpo que precisa ser acordado. Você está dentro da máquina tecnológica mais potente, segundo o nosso ponto de vista. Eu não consigo entender como é que essa máquina é mais potente que o golfinho, por exemplo, que faz ultrassom, né? Mas a gente acha. Você está dentro da máquina mais potente e ela serve para quê? Para passar o dedo na tela para você ver o Instagram? Ou para fazer que nem um robô. Acorda, trabalha, paga a conta, volta para casa, bebe uma cerveja para relaxar, aí dorme, aí dá uma namorada, aí acorda, trabalha, aí cria filho. É para isso que você tem essa máquina toda? Para isso? Então. Jara, e no mapa? Como é que a gente vê isso? Então, eu espero que vocês tenham anotado tudo que eu falei. Tudo que eu falei para vocês que tem a ver com o corpo e a memória do ser humano, nós enxergamos no mapa através dos signos humanos. Quais são os signos humanos? Essa é fácil. É só você olhar o signo que tem desenho de gente ou de coisa que gente faz, né? Então, o primeiro signo humano é Gêmeos. O segundo signo humano é Virgem. Virgem é híbrido, mas ele é humano. Ele é metade humano, metade anjo, tá? O terceiro signo humano é Libra. O quarto signo humano é Aquário. Sendo que o mais sensorial deles é Virgem. Aquário é o mais mental. E Gêmeos é o mais... Gêmeos é regido por Mercúrio, ele é o mais maleável, ora ele é sólido, ora ele escorre, ele é o único que se funde com outros metais, né? Então o Mercúrio ele se funde com o ouro, ele consegue entrar no coração, ele consegue ler o coração, por isso que o Casimir é tão importante, é quando o Mercúrio e o ouro se misturam. O Mercúrio também se mistura com a prata, então ele também consegue ler as emoções. O Mercúrio, ele é um decodificador, ele vê o que está acontecendo ali, né? A Vênus, ela tem um aspecto humano, né, das relações, quando eu busco as relações para além das necessidades da terra, ou seja, do bicho, além das necessidades do bicho. E Aquário é quando eu saio desse corpo e eu ocupo um lugar aqui em cima onde eu consigo orquestrar esse corpo, né? Então, em alguns momentos, Aquário ele é o maestro. Por quê? Porque o que o maestro faz, gente? O maestro é um cara ali que tá sempre de preto para ninguém ver ele, né? Teoricamente, o André Rieu, por exemplo, ele precisa ser visto, né? Bicha louca, perturbadíssima. Mas o maestro ele tá ali de preto, organizando com um único gesto uma leva de instrumento, alguns afinados em claves diferentes. Com um único gesto, ele organiza todos os instrumentos. Todos. Todos sabem a hora de parar e de começar. Ele não organiza cada um separado, é todo mundo junto. Nós temos essa capacidade dentro da gente. E essas capacidades são eu estou trazendo para vocês narrativas compreensíveis, mas existem outras, né? Para a galera que já está aí visitando 10ª dimensão, 15ª dimensão, Sírios, deve ter um monte de coisa. Mas isso não interessa no mapa da fortuna, porque o mapa da fortuna fala pra gente da Terra e dos 4 elementos e do dia a dia, coisa que a gente ainda não sabe fazer. Então, onde você tem os signos humanos do teu mapa, é onde você precisa usar a tua percepção, a tua capacidade de decodificação, a tua capacidade de ler e entender os sentidos do corpo. O que Virgem fez? Virgem ficou ali prestando atenção na semente nascendo, morrendo, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo. Virgem catalogou aquilo e falou, opa, a gente pode reproduzir isso quando tiver escassez.
Vocês lembram disso na aula passada? Isso são os signos humanos no mapa. Sendo que um é altamente empírico, porque ele vai criar o seu contexto e o seu conceito e a sua técnica por experimentação, que é Virgem. Então, Virgem sabe como o nariz funciona porque ele cheira. Gêmeos, Libra e Aquário sabe como o nariz funciona porque ele entende o que é o nariz. Anotem isso. Isso é autoconhecimento. É esse autoconhecimento que vai te levar para a tua fortuna. Porque às vezes a tua casa 10 do teu trabalho está no signo de Libra. E você está totalmente afetada, totalmente emocional. Não é ali, fia, que você vai gastar essa energia. Nesse lugar, essa energia precisa ser humana. E onde tiver Virgem, que é uma energia humana, vai ser humana por experimentação. É o humano que tem condição de ter a asepsia de experimentar e catalogar, sem se misturar. Por isso que Virgem é tão frio às vezes. Tá fazendo sentido para vocês, os humanos, os signos humanos e o autoconhecimento e como é que isso funciona para a fortuna de vocês, né? Onde Gêmeos está, a gente escaneia. Opa, copo! Uau, um copo! Ouvi falar de copo, que era um negócio cilíndrico de vidro que botava um copo. Que legal, um copo, né? Vênus. Onde Vênus está é onde nós vamos botar as nossas teorias em relação às associações. Nossa, um copo pode ser um objeto muito gentil se eu servir a água para o outro, né? Virgem vai falar um copo, deixa eu ver se ele é seguro. Realmente é muito eficiente um copo. Aquário vai falar, muitas pessoas precisam de sede, ou precisam de água. Muitas pessoas estão passando sede. Com esse copo eu resolvo o problema de muita gente e eu dou ao outro a chance de me retribuir isso, ou seja, eu transformo o outro num devedor, né? Então, isso é elemento, signos humanos. Onde você tem signos humanos no mapa, não é o setor que você vai poder se dar o direito de se esbagaçar. Haverão lugares onde vai se fazer necessário um mergulho, uma visceralidade, às vezes até uma belicosidade, mas não é o caso de onde estão os signos humanos, tá bom? Jaro, o que significa cada casa? Vou fazer uma lista rápida e não falo mais. Vocês vão anotar e vocês vão fazer essa conta depois. Isso também é autoconhecimento, é se experimentar. Casa 1 é o corpo físico. Casa 2 são os valores. Casa 3 são os caminhos. Pode ser os irmãos, pode ser as estradas. Casa 4 é a casa e o pai. Casa 5 é o que o corpo cria, os filhos, sexo, empreendimento, competição. Casa 6, rotina. Casa 7, o outro, qualquer outro que não seja o pai ou o filho. Então, casa 7 é o marido, é a amiga, é o parceiro, é o sócio, é o inimigo, tá tudo lá. Casa 8 são os mortos. E aquilo que eu herdo dos mortos. E aquilo que eu ganho dos outros. Casa 9 é a expansão, a espiritualidade, a faculdade, morar fora do país. Casa 10 é a mãe. E casa 10 é o teu lugar de autoridade no mundo onde você vive. Casa 11 são os mundos sociais onde você vai se doar incondicionalmente e também vai receber incondicionalmente. Casa 11 também pode ser a casa dos milagres e das bênçãos. E casa 12 é a prisão. Casa 12 é a prisão, casa 12 é o inferno, casa 12 é o centro de unidade de tratamento, é a UTI, casa 12 é o hospital psiquiátrico, né? Casa 1 é o corpo, Marina, o corpo. Todas essas casas estão dentro do corpo. Algumas casas estão fora do corpo. Tipo, a casa 12 também pode estar fora. Pode ser a prisão, você pode ir presa. Você pode ser delegada. Você pode ser o bandido. Você pode ser o carcereiro. Você trabalha na casa 12. Casa 6 é o hospital do meio da cidade. Então, casa 6 ali é o ambulatório, é o PSF, né?
Casa 8 pode ser o cemitério. Casa 9 é o mundo lá fora, outro país. Então essas casas, elas estão dentro de você e elas estão fora de você. Nos signos humanos dessa casa, você precisa ser humano. Ah, mas eu não consigo ainda. Se desenvolva. Isso é caminhar em direção à sua fortuna. Se desenvolva. Os signos são divididos em 3 tipos. Os humanos, que são esses que eu já falei. Os bestiais, que são os bichos, as bestas. E os arquetípicos, que são os que não existem. Por exemplo, um centauro. A gente não vê centauro na rua, né? A gente vê centauro na mitologia, a gente vê centauro na 6ª, 7ª, 12ª dimensão, mas você nunca viu um parto de um centauro, você nunca andou no centauro, você nunca conversou com o centauro, você nunca dormiu com o centauro, nunca deu com o centauro. Por mais que o Khal Drogo fosse interessante, ele não era um centauro. Casa 3 são os irmãos, os caminhos, as estradas. Uma cabra-peixe. Você nunca viu uma cabra-peixe? Você já viu uma cabra, você já viu um peixe, mas você nunca viu uma cabra-peixe. Cabra-peixe não existe. Então existem signos que são humanos, signos que são bestiais e signos que são arquetípicos, tá? O que acontece com o signo humano? A gente precisa desenvolver a nossa humanidade, o nosso lado racional. Então, Gêmeos, Libra, Virgem e Aquário não é lugar de você usar o teu sentimento. Não vai caber ali. Nesse lugar, você precisa entender o teu sentimento para poder usá-lo ao seu favor. Não é sair na louca, reativa e deixar rolar. Não vai funcionar. Os signos animais, você precisa usar a força visceral daqueles animais, porque você, meu amor, você é um bicho. Você não quer, né? Você se acha uma pessoa muito elevada, você se acha quase um querubim, mas você é um animal mamífero na Terra. Então você precisa relembrar as potências dos mamíferos que existem no zodíaco. E você também precisa relembrar as potências dos seres anteriores ou posteriores. Aí eu já confesso que eu não sei a ordem, tá? Mas eu acho que o mamífero é o último, né? Então você precisa se lembrar das potências dos seres anteriores aos mamíferos. Quais são? Então vamos começar pelos mamíferos. Quais são os mamíferos? Os que mamam, né? Os que têm tetinha e mama na tetinha de mamãe. Então os mamíferos são o carneiro, o touro, a cabra da mistura da cabra-peixe, o cavalo do Sagitário. Esqueci de algum? Eu acho que são esses 4, né? Nós temos 2 primos. O carneiro é primo da cabra. Eles não são iguais, eles têm naturezas diferentes. Mas eles são primos, eles são caprinos. Os caprinos todos têm um joelhinho de pã, né? Aquele joelhinho assim, que parece estar o tempo todo assim, ó, pulando. O boi não tem esse joelho. O cavalo também não tem. O caprino, ele tem um negocinho assim, um joelhinho. Então, essa flexibilidade do carneiro, ela permite que a gente se eleve. Vocês já viram aquele do carneiro e da cabra, né? Vocês já viram aqueles carneiros no alto da montanha, com aquele chifrão assim? Ou então aquelas cabras seguindo paredes íngremes? Então, essa capacidade desse bicho, de um esforço assertivo, a gente tem dentro do nosso corpo. Esse esforço, ele não é... Ah, é leão também, olha aí, ó, leão, esqueci do leão. Esse esforço, ele não é racional, né? O carneiro, a cabra, eles não falam assim, nossa, vou subir aquela montanha. Ah, mas eu estou carregando uma mochila, vou deixar essa mochila para poder... Não, elas tem algo dentro delas, né, dos bichinhos, que eles sabem o que precisa fazer e o que não precisa ter. E eles simplesmente vão. Onde você tem signos animais no seu mapa, você sabe o que tem que fazer. E você precisa exercitar, confiar no que você sabe. Porque você precisa esticar até o último
limite, a cordinha do teu saber para que o animal entre no processo de evolução. Foi assim que o dinossauro virou galinha. Não entendi até hoje por quê, mas ele precisou virar uma galinha. Então, foi esticando. Nossa, eu preciso ser menor. Nossa, eu preciso ciscar. Gente, por que ela precisa ciscar? Mas ela precisa. Isso aí foi depois de um esticamento dos sentidos. Todo animal leva o seu esticamento dos sentidos até o fim. E quando a gente aposta nisso, nós conseguimos trabalhar aquele signo daquela casa de uma forma mais consciente. Então, o carneiro, ele precisa se arriscar. O carneiro não tem medo. Se você botar na internet depois, carneiro matando touro na cabeçada, você vai ver que os carneiros são tão loucos que eles saem correndo e dão uma cabeçada na cabeça do touro. A do carneiro aguenta, a do touro não aguenta, porque o touro é outra natureza. Então, onde você tem Áries no mapa é onde você tem a força de ousar. Tá ousando? Tá confiando no teu impulso? Então você tá usando o Áries errado, tá? Onde você tem touro, já é a força da pacificidade. Gente, touro nem carne come. Touro é tão pacífico que ele é vegano. Isso vai dar treta. Mas enfim, o touro nem carne come. Ele não tem sede de comer, de sangue, de... Não, ele é ali, ó, na dele, devagar e sempre. E ele é tão econômico, né, que ele come, ele rumina, ele come, ele rumina. Até os 4 estômagos dele ali, fazer a digestão, já passou um dia, depois ele faz o quê? Depois ele dorme, né? Depois ele relaxa e pronto, é isso. Agora, se ele for muito ferido, ele só para quando mata. Então, qual é a inteligência de touro? É a inteligência da lentidão. É um lugar no mapa onde vai rolar um slow motion, onde você vai... deu um zoom, sabe? E aqui nós vamos falar... É para você ver o detalhe, é para você degustar. Onde touro no mapa é onde você degusta. Mas eu tenho touro na casa 12, então você precisa degustar o seu inferno. E aí, tá degustando? Tá gostoso o inferno? Tem que degustar. O problema é que a gente não quer essas combinações. A gente não quer degustar inferno, a gente não quer ter prazer na casa do trabalho, né? A gente só quer o que a televisão tá dizendo. Se a influencer falar, aí a gente quer. Mas seu mapa, ele tá dizendo como é que funciona a tua herança. A tua herança. Então, autoconhecimento, para você chegar na fortuna, não é somente sobre você ir fazer constelação, depois ir para o psicólogo, depois ter uma catarse e ficar chorando por causa da criança interior. Você precisa saber como é que teu aparato funciona, como é que tua máquina funciona. Como é que você vai botar um carro para andar se você não sabe se ele anda? E se você tem um avião, como é que você está querendo botar um avião para andar no meio da rua? Você tem que botar ele para voar. Como é que faz para o avião voar? Vai estudar engenharia da aviação, sei lá. Entenderam? Leão. O que Leão faz? Leão marca o território dele. E ele não marca o território dele fazendo discurso, carta de repúdio na internet. O que ele faz? Ele dá um grito gutural que sai do cu dele, vibra o corpo dele todo e ele fala, aqui é meu lugar. Gente, crocodilo vai embora, hipopótamo vai embora. Olha o tamanho desses bichos em relação ao leão. Por que o leão determina o território dele? Porque ele é de dentro para fora, é uma força visceral, assim. Onde o leão está no teu mapa, é onde você precisa fazer isso. Onde você precisa ter plena confiança de que você é o que você veio para ser, não importa se isso serve para alguma coisa. O leão não serve para nada. Qual é a serventia do leão, gente? Ele só enfeita e dá um berro ali. Quem caça é a própria leoa. O leão fica só ali posando, de vez em quando ele vai lá botar a mão na massa. Isso é medicina. Não é toda hora que a gente tem que ser formiga. Não é toda hora que a gente tem que ser carneiro. Não é toda hora que a gente tem que ser peixe. Não é toda hora que a gente tem que ser touro. Não é toda hora que a gente tem que ser aquário, né? Tem horas que a gente tem que ser leão.
Tem setor no mapa que a gente tem que ser leão. E leão marca o próprio território. E isso é autoconhecimento. E se o mapa astral veio com bichos, significa que a humanidade ainda não desenvolveu aquela medicina. Mapa astral tem gambá, gente? Não tem gambá. Voltei para a fase anal de novo. Entendeu? Então precisa entender que nós estamos num desenvolvimento, né? Esse finalzinho humano e esse comecinho, quer dizer, esse finalzinho mamífero, animal, que ainda tem resquício dos outros animais, eu já vou falar de peixe, escorpião, caranguejo, e o comecinho do desenvolvimento humano. Então a gente precisa entender isso. Que nós estamos finalizando um ciclo, mas tem coisa pra caralho pra finalizar, porque só tem 4 humanos de 12, né? E precisamos começar logo esse outro para ver se a humanidade vira logo anjo. Eu também não vejo a hora de acender. Eu tô cansada da matéria. Eu queria só ficar no mundo das bolinhas, mas não dá. A gente tem que finalizar esse ciclo aqui. Eu acho que é por isso que os cristãos têm aquele trecho lá, ser prosélita. Vê se você convence essa galera que a gente já passou da hora. Ser prosélita, meu filho. Pelo amor de Deus, espalhe a boa nova. Vê se rola, né? O cavalo do Sagitário, ele precisa do quê? De espaço. Ele precisa correr, né? Bota um cavalo na tua sala. O que vai acontecer com a tua sala? Bota o cavalo na tua cozinha, do lado do teu aparelho de jantar, de porcelana, azulejo português. Vê o que vai acontecer com a tua porcelana. Onde você tem Sagitário no mapa, você precisa de espaço. Se você tem Sagitário no corpo e você não tiver espaço, você vai engordar. Anote isso daí. Essa ascendente Sagitário tá gorda porque não tem espaço. Entendeu? Acabaram os animais, os mamíferos, né? Agora vamos para os peixes e para os bichos da água e da terra ao mesmo tempo. Vamos pegar primeiro o peixe, que é só da água. O peixe é a nossa sabedoria mais estranha, e talvez eu tenha bloqueio para entendê-la 100%, porque eu sou virginiana, né? E aí eu tenho pavor do universo do peixe. Então, enfim. O peixe, ele é um bicho que ele nada para frente. Pega aí desenho de peixe, depois vai todo mundo pro Google, tá? O peixe nada para frente, mas o olho dele é pros lados. Mas ele vai na direção da frente. O peixe tem uma espécie de visão periférica que é muito louca. Ele tem foco, um foco instintivo que guia ele para ir numa direção que ele não tá vendo nada. Nada, ele tá vendo os lados. Então, quando ele vê, já passou. Olha que loucura. Como é que funciona essa sabedoria? Moacir, pisciano, que tá aí. Cadê os piscianos? Se manifestem, se defendam, me ajuda. Me ajuda a me ajudar, né? Então, olha bem que loucura. É uma sabedoria que funciona muito bem em bando para alguns. Alguns são gigantes, então não vai funcionar em bando. Outros são disfarçados, tipo baleia é mamífero, mas tá lá na água. Dizem que a baleia e o touro são parentes. Ó, Itamara Peixes, Moacir Peixes, Cláudia Peixes, deve ter mais pisciana aí. Então o peixe tem uma inteligência muito doida. E é esse caos, onde o peixe está no teu mapa, é isso que precisa acontecer. Você precisa seguir uma direção sem saber o que está acontecendo e entender depois que já passou. E de repente perceber se você é um tubarão, se você é uma baleia, se você é uma jubarte ou se você é a Dory, sabe? Qual é seu estilo no reino abissal? E fora que tem os peixes abissais, que vivem onde ninguém vive, né? E brilham no escuro. Tem uma luz aqui na testa. Eles carregam a própria luz. Então, peixes é uma inteligência indecifrável e misturada e geradora de vida que todo mundo tem no mapa em algum lugar. Todo mundo tem. E tentar colocar isso numa caixinha, imagina se você tem peixes na casa 6. E aí você tem que viver uma rotina de alguém que tem virgem na casa 6. Você morre, filha. Por quê? Porque peixes precisa do caos, da desordem, não sei o quê.
Tá atrasado às vezes para peixe, é uma saúde, Tamara falou. É por isso que eu tô com a sensação de estar sempre atrasada. Exato, é uma saúde, né? Começa a enxergar as coisas com a natureza dessas coisas. Porque às vezes a gente fica se culpando. E aí você vai fazer o quê? Você vai somar isso aqui que eu tô te falando com a casa onde tá aquele signo. E você vai entender a medicina daquela casa, a medicina daquele setor. E isso também é autoconhecimento. Porque a tua vida, ela vai funcionar na matéria, senão você era uma bolinha de luz. Se fosse a tua obrigação somente ficar fazendo download de canalização dos mestres ascenso e não tivesse que trabalhar, pagar conta, se virar, cuidar de doença, curar câncer, você não estava encarnada. Você não estava encarnado, entendeu? A sensibilidade de sentir todo o fluido do oceano, a visão periférica da alma, da sensação e intuição. Esse seguir em frente sem enxergar fala da fé instintiva e intuitiva. Exato. E aí a gente sabe o quê? Que a água é a nossa fonte de sabedoria. A sabedoria, gente, não tá no ar, não tá no cérebro. A sabedoria tá na água. O ar, ele cria o novo, ele atualiza essa sabedoria, né? Tanto que o que acontece com a água? Ela sobe para poder chover, é a mesma água, mas ela muda de estado para poder se renovar. Porque ora, num tempo, a sabedoria é ser gelo, no outro tempo a sabedoria é ser vapor, é água, né? Então é importante demais compreender essa mecânica, né? De peixes, por exemplo, que é uma sabedoria que ultrapassa os tempos, ultrapassa as formas, então você pode ser tanto um peixe que funciona em bando, como você pode ser um tubarão predador, sanguinário, como você pode ser uma piranha também, né? Tá tudo certo. E daí, qual o problema? Como pode ser boquinha de carpa. Ai, meu Deus do céu, já comecei. A Sensibiana, Tássia, a casa dos filhos resume minha maternidade, não sei pra onde vou, mas vou. Olha aí, sabe como funciona, né? Imagina pra Tássia, que é virginiana e tem peixes na casa 5. Ai, que delícia, ai, que gostoso. Às vezes eu desejo uma coisa, começa a dar tudo errado, vou apenas seguindo sem saber pra onde vou. Quando vejo, alcanço o objetivo traçado. É isso. Essa sabedoria de não saber mais saber, né? Só sei que nada sei, ela é uma sabedoria essencial para a criação do novo. Tanto que a lunação de peixes é a que abriga o ano novo astrológico. Todo ano novo astrológico nasce na lunação de peixes. Vocês percebem que é aí que o instinto da fé, da intuição do peixes, parece que vira o carneiro que vai lá e faz? É daí que surge essa sabedoria, entendeu? Então, o signo de peixes, ele é um signo que ele toca naquilo que nós entendemos como memória, uma memória caótica da nossa fonte de sabedoria e geradora do novo, tá? Então, é diferente o signo de peixes do signo de caranguejo, que é câncer, e do signo de escorpião, que eu já vou falar, tá bom? Tá fazendo sentido até aqui para vocês? Eu não disse que hoje ia ser mais light? Hoje ia ser mais leve. Aí nós temos o caranguejo. O caranguejo é um negócio que vive na água, mas que migrou para a terra. Então é uma necessidade de colocar essa sabedoria em prática. Olha bem, tá? Olha aí, o Peixes de Talita tá na casa 8 com Júpiter lá. Só os ancestrais querendo estabelecer comunicação, né? Parece uma mesa branca essa configuração aí. Ou um terreiro. Não, terreiro não. Terreiro seria se fosse escorpião. Tá mais com a mesa branca, assim, toda. Mas vamos lá. Caranguejo. Se vocês escreverem no Google aí, tá? Há quanto tempo o caranguejo tem o mesmo formato? Há muito tempo. O caranguejo vem assistindo a humanidade se desenvolver há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos, com esse mesmo formato. Então, o lugar onde está caranguejo no teu mapa é o lugar do testemunho da criação. Anota isso aí. Testemunho.
Se você tem caranguejo na casa 12, você testemunha o quê? A criação do inferno. Então você sabe como é que o inferno começa. Você sabe como é que ele se instala. Você sabe como é que a loucura acontece. Por quê? Porque você tem um testemunho ali. O que você vai fazer com isso? Você vai usar ao seu favor. Caranguejo também é um lugar onde as coisas nascem. Por quê? Vocês já viram um mangue quando os caranguejos começam a nascer? Eu nunca estive em um mangue de verdade, mas eu já vi na internet, né? Porque a gente tem que ver, a gente tem que olhar. Também faz parte do ser humano se desenvolver, olhar o comportamento do bicho. É por isso que a gente tem animal de poder. Então você quer, quero trabalhar com arquétipo, não sei para que caranguejo serve no meu mapa. Baixa 5 vídeos de caranguejo todo dia, faz ali a sua meditação, vendo os caranguejos se movimentando, vendo os caranguejos andando de um lado para o outro, entrando nos buracos, habitando os corais. Né? Caranguejo é testemunha, caranguejo sabe como começar, porque ele viu a humanidade começar, ele viu muitos dias começarem, ele viu muitas coisas começarem e terminarem de dentro da casa dele. Ele estava protegido ali, testemunhando, né? O que acontece com o caranguejo? O caranguejo, ele é osso por fora e ele é vísceras por dentro. Então, é uma memória que tem o estômago, por isso que caranguejo rege o estômago, né? E se tem alguma coisa que você tá vendo e teu estômago sentiu ânsia, sai dali. Aquilo é indigesto demais para você. Como o caranguejo é muito... testemunhou muito, ele sabe muito, então ele tem uma percepção e uma leitura muito forte das coisas. Quem tem caranguejo forte no mapa, lê as coisas, né? E aí, lê as intenções primeiras. É uma leitura diferente de peixes, que ela é mais caótica, tem que ter muito discernimento interno para poder fazer o download de peixes e separar depois cada pasta no seu lugar. Caranguejo não, caranguejo você vê o início, os primeiros passos, você decode e fala, ali vai começar, vai começar, entendeu? Escorpião lê o final, lê quando a coisa já tá ficando podre. Escorpião e caranguejo têm uma natureza muito parecida, só que escorpião testemunhou um pouquinho menos. O animal escorpião, ele testemunhou o mundo um pouco menos do que o caranguejo testemunhou. Mas em vista dos outros animais todos que a gente tem no zodíaco, ele é hiper antigo, ele é hiper velho. O que ele testemunhou? Ele testemunhou o que precisa ser transmutado, o veneno. Ele sabe que ele carrega dentro dele um veneno. Esse veneno é o antídoto também, é o remédio, mas ele sabe que ele tem dentro dele. E quando ele se sente ameaçado, ele se pica e ele mesmo se mata. Então, pessoas com escorpião muito forte dentro do mapa e que nega esse veneno, em algum momento pode ali querer se autodestruir. Por isso que escorpião é representado por aquelas as perigóticas, né? Todas sadomasoquistas, o povo que se amarra, porque tem essa relação assim com a dor, com contaminar, né? Com uma coisa, é uma coisa muito louca. Onde você tem escorpião no mapa é onde você precisa reconhecer que você funciona assim e tá tudo certo. Funciona desse jeito. Onde você tem escorpião no mapa vai doer muito. E se você tem escorpião no mapa, numa casa que vai te trazer leitura do mundo, você vai ler esse veneno nas pessoas também. E aí, a galera de escorpião foge do escorpião delas, que nem o diabo foge da cruz. Por quê? Porque a gente viu no Instagram que a gente tinha que estar nas Maldivas, que a gente não tinha que estar no lodo do esgoto. Só que dependendo de onde o escorpião tá no teu mapa, e ele tá em algum lugar, todo mundo tem escorpião no mapa. Você vai precisar olhar para essa dor e você vai ter que fazer alguma coisa com ela. É um lugar que você vai lidar com a dor. Pessoas de escorpião muito fortes são médicas, psiquiátricas, policiais, bandidos, assassinos, né? Trabalham em laboratórios, formulam coisas, entendeu? Então, essa sabedoria animal
precisa ser entendida também. Câncer indica os inícios, esses inícios podem ser bons ou ruins, câncer sabe identificar isso. Peixes vai. Escorpião, ele se esconde. Não é porque ele tem vergonha. Primeiro que ele sabe que ele é pequeno, ele quer gastar energia pouco ali, né? É tipo um leão, só que é um leão no mundo dele. E aí, dependendo de como for, ele tem que matar. Matar pra quê? Pra comer? Né? Aí você tem que saber as suas prioridades do matar. Pra que você vai matar? Mas quem tem escorpião forte no mapa, mata. Ai, Jara, que horror! Não tô falando que você matar pessoas. Se você sair dessa live falando isso, eu meto a mão na tua cara, porque eu tenho vários planetas em escorpião, eu acabo com a sua raça. Mas a gente precisa aprender a dizer não, a botar fim nas coisas. Entendeu? E aí nós temos os signos arquetípicos no nosso mapa. Quais são os signos arquetípicos? Sagitário e Capricórnio. Sagitário mostra uma habilidade que junta o humano elevado com o cavalo. O que é o cavalo? É o instinto condutor. É aquela força instintiva, veloz, né? Farejadora, que alcança, que... Nossa, tem uma mulher, o nome dela é Priscila Caires, que ela trabalha com animal de poder. Eu amo os vídeos dela. Toda noite, praticamente, eu trabalho ou sempre com o mesmo animal, enfim, eu ouço alguma coisa dela. E ela fala que o cavalo, ele é exímio. Tudo que o cavalo faz, ele faz bem feito. E o cavalo tem essa coisa, né? Do passo bem marcado, da elegância, de correr, da beleza, da pompa. E que o cavalo, ele é muito servil também. Então, é essa coisa do Sagitário, de servir a humanidade, de desejar trazer para a humanidade uma nova perspectiva, né? Só que o cavalo é um dos animais mais rancorosos que tem. E astrologicamente, eu comprovo pelos meus mapinhas aqui, né? Minha estatística, meu mapeamento interno, meu processo interno de catalogar meus atendimentos, que as pessoas de Sagitário forte são muito rancorosas também. E o que o Sagitário faz nesse processo todo? Ele tira do cavalo essas máculas, né? Então, a agressividade desmedida do cavalo, a belicosidade, né, do cavalo, aquele Sagitário que é o centauro da taverna da Grécia, que estuprava, que matava, tudo isso aí é o cavalo. Essa força do ódio também que o cavalo tem. É esse o processo humano que precisa acontecer, né? Então, qual seria o ideal? Só existem 2 signos ideais. E desses 2 signos ideais, uma parte só é humana. Das 4 partes, centauro, cabra, peixe, somente 1/4 é humano, que é o quê? É o ideal para poder fazer a perna correr para chegar lá. Só. Os outros 3 pontos ideológicos são todos animais ainda, mas é quando a gente idealiza o processo. Qual que é o processo do centauro? Sair da bestialidade e entrar na elevação do espírito, da mente, não sei o que, não sei o que. Por isso que Sagitário rege também as religiões, né? Já a cabra-peixe é a capacidade de trocar de habilidade, né? Então a cabra é esse signo do esforço, que vai subir a montanha mais alta, que vai trepar e parir o bebezinho, cabrinha, enquanto tá escalando a montanha, porque a cabra não deixa pra trepar lá em cima não, ela trepa trabalhando, né? Então ela vai lá, ela tá lá fudendo em cima da montanha, não sei o que, pariu o bebê, continua subindo, bora criança, a criança não quer, ela joga lá de cima, vai, você tá me atrapalhando, vá, demônio. E quando chega lá em cima, ela sabe que precisa chegar no outro lado do oceano. Ela não vai ficar questionando nada, como é que eu vou chegar lá? Ela simplesmente se joga no mar porque ela tem rabo de peixe e ela vai nadando, entendeu? Então é essa adaptação e essa aceitação de que as coisas podem trocar de natureza. Eu vou fazer o meu esforço para depois eu deixar a coisa fluir, né? Para depois a coisa entrar no ciclo da abundância. Claro que essa visão mitológica não é a visão da origem da cabra-peixe, do signo da constelação cabra-peixe. Que aí tem a ver com Pan, mitologia grega. Mas eu estou querendo falar da sabedoria e da medicina desses arquétipos, né? Então, o arquétipo da cabra-peixe
Nenhum deles está falando do pensamento. Eles estão falando, o arquétipo da cabra-peixe está falando de uma força interna minha que sabe a hora de se esforçar e de parar de se esforçar. Isso é Capricórnio, né? Por isso que alguns Capricórnios às vezes não estão fazendo nada. Porque não é hora de fazer. Como é que você sabe? Eu sei. Ponto. Jara, como acha todos os signos no mapa? No mapa que tenho não aparece Áries e Câncer. Aparece sim. Se você tá com um mapa que não aparece, você precisa ir lá no grupo, fazer o seu mapa do jeito que eu expliquei, porque lá no mapa vai aparecer. Eu acredito que lá não tem a legenda, mas eu vou desenhar aqui para vocês e eu vou mostrar para vocês quem é quem, tá? Vamos lá que eu gosto de desenhar. Vou colocar Áries, Touro. Gente, não é difícil, tá? E Gêmeos. Áries é esse aqui. Todo mundo tem Áries, amor, no mapa. Não existe um mapa astral sem todos os signos. Todos os signos estão lá. Então, Áries é esse aqui, Touro é esse aqui, Gêmeos é esse daqui, certo? Aí vamos para Câncer. O símbolo de Câncer, se vocês não sabem, vocês nunca mais vão esquecer. É o símbolo do 69. Então, Câncer é esse daqui, ó, o 69. Todo mundo tem Câncer no mapa, todo mundo tem o 69 no mapa. Inclusive, quem não se inscreveu, quem não está participando do Oráculo 69, bora lá curar os problemas de relacionamento. Leão é uma jubinha de leão, um cabelinho, a carinha aqui e a jubinha do leão, ó. Virgem é um M e um P, que tem a ver com a espiga. É uma coisinha assim, não sei se está dando para ver, aqui vai ficar ao contrário, né? É, porque tá espelhado. Agora vamos para Libra. Libra é fácil, Libra é uma balança. Ó, Libra é esse. Escorpião tem um rabinho do escorpião na ponta. Sagitário é uma flechinha. Capricórnio é esse daqui ou um M com um negócio, que eu não vou saber fazer agora. Aquário são essas duas ondinhas. E peixes é esse daqui, que significa um peixinho para cada lado. Aquário, Joana disse que é o signo do bacon, que parece um bacon. Então, todo mundo tem todos os signos no mapa. Cada lugar requer que você use uma inteligência, uma medicina, uma sabedoria. Nós todos ainda precisamos esticar as nossas sabedorias animais. A gente não desenvolveu todas elas. Para depois a gente aprimorar a humanidade que a gente já tem, né? Então, a humanidade que a gente tem ainda é muito breve, a gente parou ali em Aquário. E você vê que são 4, porque tudo na Terra é no quaternário, né? Então, a gente tem Gêmeos, a gente tem Libra, a gente tem, Gêmeos, Virgem, Libra e Aquário. São os únicos signos humanos que a gente tem, né? E a humanidade de Virgem, ela é híbrida com a face mais angelical, que é justamente essa coisa da psique, de catalogar o experimento. Virgem cataloga o experimento, entendeu? Até a Torá você tem na estante, na verdade é um tarô. É porque tá invertido os nomes. Aqui é o tarô dourado e aqui é o tarô colorido, é o mesmo tarô. É o tarô que eu uso para fazer limpeza. Esse aqui babadeiro, mexe nas sombras do povo, babado. Minhas caixinhas lindas. Entenderam, gente? Fez sentido para vocês? Hoje a nossa live é isso, é sobre isso, né? Por quê? Porque não adianta nada eu ter a fortuna, sei lá, no signo de Leão. E eu não saber marcar esse território. Como é que eu vou chegar nessa fortuna? Eu não vou chegar nunca. Às vezes eu já manifesto a minha fortuna só de dar o meu rugido. E se eu não tenho voz? Se eu não consigo expressar a minha força interna? Se eu não consigo botar para fora quem eu sou? Como é que eu chego lá? Como é que eu faço esse movimento? Entendeu? Então não adianta eu ter fortuna naquele signo, naquela casa, conjunto a Júpiter, conjunto a Vênus, conjunto ao corpo, se eu não sei usar a inteligência daquela força que está ali. Não adianta nada, não tem mapa astral que dê certo assim, né? Aí o que acontece?
Aí a gente volta pro entretenimento. Ah, então vamos ver se o signo do crush combina com o meu. Vamos ver como é que satisfaz leão na cama. Vamos ver como é que satisfaz virgem na cama. Tá dando dinheiro? Tá satisfazendo na cama para ficar rica? Se for, massa. Se não for, fia, tá dando satisfação? Curou a depressão? Parou de sofrer? Parou de sentir vazio? Então você está fazendo teu mapa errado. Cara, mas como assim? Se eu fizer se eu seguir as inteligências do meu mapa, vai cessar esse vazio? Olha, as pessoas que eu conheço que ainda perduram com o vazio é porque possuem dilemas muito mais complexos do que só seguir o mapa. Mas uma boa parte delas, quando seguem as próprias naturezas, consegue sim sair do vazio. Só que claro que existem contextos complexos que a gente precisa considerar, né? E o mapa não vai mudar tudo na tua vida se você não estiver disposta a lidar com esses contextos complexos. Por exemplo, se você tem uma fortuna na 8 e você tem, sei lá, um signo super espiritual, mas você é de uma criação mais ortodoxa e não tem nenhuma disponibilidade a se conectar com os mortos, por exemplo. Vai ser complicado para você fazer o teu mapa funcionar, porque tem muitos atravessamentos. Isso aí você leva para psicóloga, sabe? Isso aí você leva para o terapeuta, para a constelação. Mas a realidade é que se você seguir ali o papel de cada bicho, em cada lugar, de cada ser, de cada arquétipo, é muito difícil a tua vida não funcionar. É muito difícil você não chegar nesse lugar de fortuna, né? Está escrito ali, ó, vai chover em janeiro, você tem que plantar na segunda semana de janeiro. Quando for em fevereiro, você tem que cuidar da cigarrinha. Quando for em março, abril, você vai colher. Essa receita de bolo, ela só não acontece se você tiver algum imprevisto no meio do caminho ou se você não tiver disponibilidade para cuidar da cigarrinha ou para poder plantar na data certa. Mas a realidade é que na Terra as coisas funcionam de um modo X e Y. Né? É a gente que por algum motivo não vai. Só que reconhecer que eu não vou porque eu não posso também é muito libertador. O problema é quando a gente quer se enganar e fingir que eu não posso, quando na verdade eu não quero. Ou quando na verdade eu queria querer. Eu acho bonito querer, mas eu não quero. Aí eu fico nessa trama de mentira, de mentir para si mesmo, né? Gente, a fortuna fica onde mesmo? Eu não aprendi como faz. Você tem que fazer o mapa. Você tem que entrar lá no grupo, pegar o vídeo que eu botei lá. Gente, vocês são tão teimosos. Eu fico boba com vocês. O vídeo tá lá explicando tudo bonitinho, né? Tô dizendo exatamente onde você tem que clicar, onde você tem que dar enter, onde você não vai clicar, o porquê que você não vai clicar. É só vocês seguirem. E no método que eu expliquei vai estar escrito o nome Fortuna. A fortuna é um cálculo que vai usar o ascendente, o sol e a lua. Muda para quem nasce de dia e muda para quem nasce à noite. Mas eu não tenho pretensão de ensinar vocês a fazer o mapa astral. Eu quero ensinar vocês a interpretar ele. A gente tem software, né? Enquanto tiver internet, vamos usar o software. Porque quando der um bug do milênio e a internet acabar, eu duvido que alguém vai sentar para aprender do zero a fazer o mapa astral. A gente vai ter que se virar no instinto mesmo. Ninguém vai sentar e falar, nossa, estou em dúvida se vou lutar por sobrevivência ou não. A gente vai ter que fazer instinto. Tem que estar pronto já os downloads. Fortuna em peixes e para enlouquecer a virginiana. Olha aí a fortuna de Itácia. Delícia, na casa 5. Esse é o teu lugar de realização. O meio do céu é onde está MC no mapa? Isso. Meio do céu é nossa missão do corpo social? Isso. Exatamente. Minha fortuna está na casa 2. Era para eu ser rica, mas a casa 2 é virgem e eu ainda não transpassei o só suficiente virginiano. É que você precisa catalogar mais. Minha fortuna é em leão na casa 8. Olha aí, marcar território no território do outro. É fácil, Laudeci? O seu rugido é na casa do outro. Olha bem como entender a fortuna pela via do bicho, do arquétipo, da inteligência, pode te mostrar exatamente o caminho que você precisa seguir. Uma fortuna em leão na casa 8 significa que ela precisa rugir e marcar território na casa dos valores do outro ou na casa dos mortos. Como é que se faz isso? Você concorda que só de descobrir esse caminho, você já tem um trabalho
longo na sua vida, né? E esse caminho pode ser justamente um lugar que você pisa e que te traz centro. Por isso que a fortuna é tão importante. Minha fortuna é em Gêmeos na casa 5. Olha aí, fortuna em Gêmeos é o quê? É a fortuna no signo humano. E a casa 5 é a casa daquilo que você cria com o corpo. Então, é uma fortuna para desenvolver o teu lado humano e criativo. Como é que tá mais fácil? A nossa sociedade legitima. Fortuna em Aquário na 8, um pouco parecido com a de Laudeci. Só que no lugar de você rugir, é na casa do outro, dos valores do outro, que você precisa ser maestro. Como é que você vai mandar nas coisas do outro? Fortuna em Aquário na casa 8, como é que você manda nas entidades, né, nos mortos? Fortuna em Aquário, desenvolver o maestro. A galera quer tudo fortuna em Aquário. Fortuna em Aquário na 10, fortuna em Aquário na 5, fortuna em Aquário na 8. Então, assim, desenvolver esse maestro interior. Onde? Na casa. Né? No caso da Tânia, na 10. No teu trabalho, no lugar onde você tem que ter domínio. Como é que você vai desenvolver esse maestro? Primeiro você vai ter que entender como funcionam os instrumentos para você descobrir como é que você organiza todos com um piscar de olhos, só com o seu andado, só com um gesto. Como é que você faz isso? Entendeu? Leão na casa da mãe é desenvolver o rugido no teu ambiente de trabalho. Teu papel de mandar. Já respondi você lá no negócio. Vocês não gostam de ouvir o que é dito para vocês. Eu falei a mesma coisa para você lá na tua resposta. Que nem Leiriane. Cadê Lariane? Leiriane colocou lá. Ai, porque você fala muito difícil. Porque eu falei que ela tem que alquimizar as dores que chegam para ela. Escorpião. Ela não tem escorpião no mapa para se afundar na merda. Ela tem escorpião no mapa para ela aprender a fazer compostagem. Gente, como é que você vai fazer? Eu não sei, o teu contexto vai dizer, né? Como é que você vai transformar veneno em antídoto? Cada um vai descobrir. Agora, a galerinha de escorpião não quer saber por quê? Porque a galera que tem escorpião forte não quer reconhecer o veneno, não quer reconhecer a maldade, não quer reconhecer o ódio, não quer reconhecer aquela coisa... Sem reconhecer, não tem transmutação. Então, leão na casa da mãe é o signo aí que vai trazer o teu rugido para você dominar. Você precisa ser no teu trabalho, né? Você não precisa pedir para entrar na sua... Vai assistir vídeo de leão, gente, ó. Para finalizar essa live, tá? Desenvolver inteligência de autoconhecimento no mapa. Assistam vídeos explicativos. Não tá entendendo como é que funciona leão? Assiste uns videozinhos de leão. Vocês não ficam assistindo vídeo de gato, de bebê, de dancinha do TikTok, né? Então, vão assistir vídeo de leão, vão assistir vídeo de peixe, vão assistir vídeo de carneiro dando cabeçada no touro, touro pastando, touro de tourada, pra você entender por que tem alguns taurinos que têm vontade de matar todo mundo. Porque eles são muito feridos, né? Assistir vídeo de cabra, assistir vídeo de cavalo, assistir vídeo de maestro. Pois aí, dona Tássia, eu te respondi, tá bom? Então, assistam esse tipo de vídeo. Buscam hoje no Google, tarefinha de casa para vocês, pra gente se encontrar na quinta-feira, a partir de um outro lugar mais interessante. Todo mundo já na potência, todo mundo já na força, né? Todos ali trabalhados. Assistam os vídeos dos animais ou dos seres que estão representados. Daqui, talvez os mais difíceis seja Gêmeos, Virgem e Libra. Virgem, assistam vídeos de bibliotecária. Thalita trabalha na biblioteca. Ela já tá na fortuna dela. Ela escolheu ser bibliotecária, ela não escolheu ser rica. Tem muito sobre o que a gente escolhe também. O quanto você escolheu ser bibliotecária, Thalita, para não ter que manifestar o teu leão, né? Aí cada um com as suas ambições. Não sei de nada sobre você. Então, virgem eu acho que é mais difícil. Vão assistir vídeo de almoxarifado, de laboratório, né? Vão assistir vídeo de, sei lá, de separar miçanga. Vão assistir aqueles vídeos de... Como é que chama? De ASMR, que o povo fica estourando as coisas, satisfatório, fica separando as cores. Então,
vão assistir vídeo satisfatório, aí vocês vão desenvolver a inteligência virginiana. A inteligência geminiana é ficar zapeando. A inteligência, vocês já fazem a inteligência geminiana. Eles passam o dia inteiro perdendo um tempão ali, tá fazendo nada nesse WhatsApp, nesse Instagram, né? E Libra vão assistir vídeos que estimulam vocês a terem amor pela humanidade. Olha aí, organização não é só Virgem, organização também é Libra. Essa coisa da beleza, né? A organização para a beleza, não é? Virgem é a organização para a funcionabilidade. Não precisa estar bonito, só precisa funcionar. Libra não. Libra já gosta de que aquilo seja muito agradável aos olhos. Vão ver exposição de arte, vão ler um livro, vão ouvir música, né? Vão se conectar com a arte. Tá bom? Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Quinta-feira, 8 horas, tem mais. Entendam que autoconhecimento não é só sobre trauma e drama, também é sobre como as coisas funcionam. E você tem um monte de coisa funcionando dentro de você que você nem sabe o que é, nem sabe como, de onde vem. Câncer vai ver vídeo de caranguejo, coloca mangue. Caranguejo, reprodução de caranguejo, chega a dar agonia, assim, aquele monte. Aí vocês vão entender. Coloca caranguejo. Ó, bora lá outro de câncer. Coloca assim, o caranguejo quando gruda a pinça. E aí vocês vão ver como o câncer é fofinho, tá? É isso, gente. Beijo pra todo mundo. Boa noite pra vocês. Boa semana. Semana de lua nova, lunação de virgem, alunação dos pingos nos is. Ainda para que a gente desenvolva o nosso rugido, tá? Então, essa leão não acabou. O ascendente dessa alunação é leão. Agora você vai rugir sem derrubar a cristaleira. Então, vão se organizando aí. Quinta-feira tem mais. E quinta-feira nós já estaremos em setembro. Dia 7 de setembro eu completo 40 anos e eu aceito presente, tá bom? Beijo, boa noite para todo mundo.